Há mais de 3.000 anos, quando o deserto se estendia diante dos olhos como um oceano imóvel, havia uma tenda diferente de tudo que o mundo antigo jamais havia testemunhado. Não era um abrigo contra o calor escaldante, nem um simples ponto de descanso para viajantes cansados. Era descrita como o exato lugar onde o céu tocava a terra, onde, segundo relatos, o próprio Deus descia para falar com os seres humanos. Suas paredes eram feitas dos tecidos mais finos, artisticamente bordados com fios de ouro. Cada peça, cada argola, cada suporte, cada cortina seguia medidas tão precisas que muitos estudiosos comparam sua estrutura a um código cuidadosamente elaborado. E ainda assim, essa tenda extraordinária era montada e desmontada repetidamente, acompanhando uma multidão de quase 2 milhões de pessoas durante 40 anos de peregrinação pelo deserto. E é aí que a arqueologia encontra seu maior enigma. Nenhuma cultura antiga produziu algo remotamente parecido. Nem mesmo os egípcios, com todo o seu esplendor, criaram uma estrutura portátil tão complexa. Por que um povo nômade carregaria algo tão elaborado? E mais ainda, por que o Criador escolheria uma tenda, e não um palácio esculpido em pedra, para manifestar sua presença? As respostas começam a surgir quando examinamos 3 segredos raramente mencionados: as cores usadas na entrada, as medidas dos objetos sagrados dentro dela e a razão pela qual algumas pessoas simplesmente morriam ao cruzar certos limites. O tabernáculo não era uma tenda comum. Era uma morada portátil, uma fortaleza espiritual e talvez o maior enigma arquitetônico deixado pelo mundo antigo. Seu pátio media aproximadamente 45 metros de comprimento, 22 metros de largura e quase 3 metros de altura. Para entender sua magnitude, era maior que uma quadra moderna de basquete. E tudo isso está descrito com precisão em Êxodo 27:18. O comprimento do pátio será de 100 covados, e a largura, de 50 covados. Cada côvado tem cerca de 45 centímetros, e a matemática confirma o tamanho monumental da estrutura. Mas o aspecto mais surpreendente não era seu tamanho, e sim sua construção. Ao redor do pátio não havia paredes de pedra, mas cortinas de linho fino penduradas em 60 pilares de bronze, cada um com cerca de 2,7 metros de altura, fixados em bases de bronze que pesavam mais de 27 quilos cada. Êxodo 27:10 é meticuloso. Seus pilares e seus encaixes serão de bronze. Seus ganchos e argolas serão de prata. Bronze para a fundação, prata para os detalhes, um brilho que devia ser visível a grandes distâncias sob o sol implacável do deserto. Imagine caminhar por dunas intermináveis e, de repente, ver um grande retângulo branco brilhando sob o sol, seus pilares refletindo a luz como tochas silenciosas. E apesar do tamanho, havia apenas uma entrada, uma porta com cerca de 9 metros de largura, localizada no lado leste. Por que apenas uma? Por que não facilitar o acesso? A resposta está nas cores daquela porta. Êxodo 27:16 as revela: azul, púrpura, escarlate e linho fino torcido. Cores extremamente raras e caras na antiguidade. O púrpura vinha de milhares de conchas esmagadas, o escarlate de insetos raros e o azul de plantas quase extintas. Nada ali era acidental. Tudo tinha significado espiritual. Cada cor representava algo que o visitante precisava compreender antes de cruzar aquele limiar. E ao passar por essa entrada, o impacto visual era imediato. No centro do pátio estava um altar de bronze medindo aproximadamente 2,2 metros de cada lado e 1,3 metros de altura. Êxodo 27:1 afirma que era quadrado e oco, simples por dentro, mas coberto de bronze por fora, brilhando como fogo sob o sol. Ali, diante daquele enorme altar de bronze, aconteciam os sacrifícios diários. Manhã e noite, sem interrupção, sem descanso, durante todos os anos da jornada. O altar permanecia sempre na mesma posição, exatamente entre a única entrada e a tenda principal do tabernáculo. Ninguém, absolutamente ninguém, se aproximava da morada divina sem antes passar pelo altar. Não era apenas um ritual, era um lembrete constante de que nenhum ser humano podia simplesmente entrar e sair da presença de Deus sem antes reconhecer sua própria condição. Nada precisava ser oferecido,
Era necessário reconhecer sua indignidade. Logo atrás do altar estava a bacia de bronze. Êxodo 30:18 explica claramente: era um lugar para lavar. Os sacerdotes purificavam as mãos e os pés antes de entrar na tenda. Eles não lavavam por higiene, mas por reverência. A purificação não era simbólica, era obrigatória. Pouco depois disso, a pessoa se aproximava da estrutura central, a própria tenda do tabernáculo. Essa tenda principal era feita de 45 tábuas de madeira de acácia, todas revestidas de ouro puro. Cada tábua tinha cerca de 4,5 metros de altura, formando uma parede dourada que brilhava intensamente sob o sol do deserto. Imagine caminhar ali e ver aquelas paredes refletindo a luz como espelhos de fogo. Mas o que realmente chamava atenção eram as 4 camadas de cobertura acima dela. A primeira de linho fino bordado com querubins, a segunda de pelos de cabra, a terceira feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e a camada externa de peles resistentes conhecidas como peles de texugo. 4 camadas, cada uma com um propósito. Por que tanta proteção? Porque dentro daquela tenda havia algo que não podia ser tocado pela chuva, queimado pelo sol ou danificado pelo vento. Algo tão precioso que justificava toda aquela engenharia elaborada. Algo que se descobria apenas ao entrar na primeira sala. Arão, e somente ele ou os sacerdotes autorizados, passava pela cortina e entrava em uma câmara onde a noite nunca caía. 7 lâmpadas queimavam sem cessar, lançando sombras douradas nas paredes cobertas por metal precioso. Essa era a primeira divisão interna, o lugar santo, medindo aproximadamente 9 metros de comprimento por 4,5 metros de largura. Apenas os sacerdotes podiam entrar ali. As paredes, todas de madeira de acácia revestidas com folhas de ouro, brilhavam a ponto de transformar a sala em uma espécie de alvorecer permanente. Êxodo 26:29 ordena: e revestirás as tábuas de ouro. Do lado esquerdo estava a peça mais artística de todo o tabernáculo, o candelabro de 7 braços. Êxodo 25:31 descreve sua construção: farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido será feito o candelabro. Nada era moldado. Cada curva, cada flor, cada detalhe era martelado à mão a partir de um único bloco de ouro. Êxodo 25:39 revela seu peso: um talento de ouro puro, cerca de 34 quilos, moldado manualmente. Cada um dos 7 braços terminava em uma lâmpada esculpida como uma flor de amêndoa. Êxodo 25:33 detalha: em um ramo haverá 3 taças feitas como flores de amêndoa, com um botão e uma flor. E as chamas eram alimentadas por azeite de oliva puro, conforme ordena Levítico 24:2. Azeite batido para manter as lâmpadas acesas continuamente, sem interrupção, durante todos os anos no deserto. Do lado oposto, uma mesa também revestida de ouro, sustentava 12 pães, dispostos em 2 fileiras de 6. Levítico 24:6 explica o arranjo: e os porás em 2 fileiras, 6 em uma fileira, sobre a mesa pura diante do Senhor. Esses pães representavam as 12 tribos de Israel e eram substituídos a cada sábado. O detalhe mais surpreendente é que, mesmo sob o calor severo do deserto, eles permaneciam frescos durante toda a semana. E quando os pães novos chegavam, os anteriores eram consumidos pelos sacerdotes. Levítico 24:9 confirma: serão para Arão e seus filhos, pois são santíssimos para ele. Entre a mesa e o candelabro, exatamente no centro da sala, havia um altar menor. Êxodo 30 declara seu propósito: era o altar de incenso, feito de madeira de acácia, medindo cerca de 45 centímetros de cada lado, completamente revestido de ouro. Esse altar recebia incenso especial 2 vezes ao dia. Arão o queimava pela manhã e ao entardecer, preenchendo o ar com uma fragrância que simbolizava a oração contínua do povo. Êxodo 30:34 lista os ingredientes do perfume mais exclusivo do mundo antigo: estacte, ônix, galbano e incenso puro, 4 substâncias aromáticas raras misturadas em proporção exata. Era uma fórmula sagrada, preparada apenas para uso dentro do tabernáculo, tanto que Êxodo 30:37 proíbe sua reprodução. Não fareis para vós outros conforme sua composição.
Será santo para vós para o Senhor. Qualquer tentativa de recriar aquele aroma para uso pessoal era considerada profanação. Quando o incenso queimava, a fumaça subia em linha reta até o teto da tenda, onde querubins bordados observavam, como sentinelas celestiais, cada movimento dos sacerdotes. Dentro daquela câmara havia luz perpétua, pão que não envelhecia, incenso exclusivo e rituais meticulosos operando em perfeita sincronia. Tudo isso dentro de uma sala sem janelas no meio de um deserto hostil. Por que tanta precisão? Porque cada detalhe era uma questão de obediência absoluta. Porque do outro lado da cortina, algo tão sério e sagrado acontecia que nenhum erro era permitido. Quando chegava o momento mais temido do ano, o sumo sacerdote amarrava uma corda em torno do tornozelo antes de entrar na câmara seguinte. Se algo desse errado e ele morresse, ninguém podia cruzar o limiar para resgatá-lo. Era proibido. Seu corpo seria puxado pela corda. Levítico 16:2 descreve o perigo. Dize a Arão que não entre a qualquer tempo no santuário, por trás do véu, para que não morra. A entrada era permitida uma vez por ano e apenas por um homem. Qualquer desvio resultava em morte instantânea. A cortina que separava o lugar santo da câmara final era uma verdadeira obra-prima de tecido. Êxodo 26:31 descreve sua confecção. Farás um véu de azul, púrpura, escarlate e linho fino torcido, com querubins habilmente bordados nele. Eram figuras celestiais bordadas com fios preciosos, simbolizando seres reais que guardavam o acesso à presença divina. Atrás daquele véu estava o Santo dos Santos, um cubo perfeito medindo cerca de 4,5 metros em cada direção. Êxodo 26:33 declara seu propósito. Ali será colocada a Arca do Testemunho, isolada do restante do tabernáculo. No centro daquele cubo dourado repousava o objeto mais valioso e, ao mesmo tempo, mais perigoso já construído, a Arca da Aliança. A arca era um baú de madeira de acácia medindo aproximadamente 1,12 metros de comprimento, 67 centímetros de largura e 67 centímetros de altura. Êxodo 25:11 ordena que fosse revestida de ouro puro por dentro e por fora, transformando a madeira em um núcleo envolto em camadas de metal precioso. Cobria-a uma tampa independente chamada propiciatório. Êxodo 25:17 declara: farás um propiciatório de ouro puro, 2 covados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura, ouro maciço cobrindo toda a abertura. Nas extremidades dessa tampa havia 2 esculturas idênticas, os querubins dourados. Êxodo 25:18 diz: farás 2 querubins de ouro, de trabalho batidos farás. Eram criaturas celestiais moldadas à mão, com asas estendidas que se tocavam no centro. Êxodo 25:20 descreve sua postura. Suas asas se estenderão para cima, cobrindo o propiciatório, e seus rostos se olharão um ao outro. E exatamente no espaço entre essas asas ocorria o momento mais extraordinário já registrado na história humana. Êxodo 25:22 revela: ali me encontrarei contigo, e falarei contigo, de entre os 2 querubins. A voz de Deus emergia daquele ponto invisível acima da tampa da arca, entre as asas douradas. Foi ali que Moisés recebeu instruções, orientações e julgamentos. Dentro da arca, 3 objetos preservavam a memória dos milagres do deserto: as tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus no Sinai, a vara de amêndoa de Arão que floresceu da noite para o dia e um jarro de ouro contendo maná que alimentou o povo por 40 anos. Esses 3 testemunhos eram o coração espiritual da nação, lembranças tangíveis de que o Deus que falava entre os querubins também caminhava com eles pelo deserto. Hebreus 9:04 confirma o que era guardado dentro daquela arca sagrada: um jarro de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. 3 objetos impossíveis de coexistir dentro de uma simples caixa de madeira revestida de ouro. Eram lembranças vivas de milagres que desafiavam as leis naturais, todos concentrados em um espaço menor que 1,2 metros de comprimento e pouco mais de 60 centímetros de altura. 3 objetos milagrosos, 13 impossibilidades físicas, reunidos dentro de um único baú sagrado. A presença divina que pairava sobre aquele cubo dourado era tão intensa que matava instantaneamente qualquer pessoa não autorizada a se aproximar.
O sumo sacerdote sobrevivia apenas porque seguia, com extrema precisão, o protocolo estabelecido em Levítico 16. O sangue de um touro aspergido sobre o propiciatório, incenso queimado até formar uma nuvem espessa, vestes impecáveis e sem defeito. Um erro na sequência, um detalhe esquecido, um gesto fora de ordem e o encontro consagrado se tornava execução imediata. Mas por que tanta letalidade? O que tornava aquela câmara tão diferente de todas as outras áreas do tabernáculo? Para entender, era preciso olhar para a rotina diária que se desenrolava fora dessas cortinas. 4 da manhã no acampamento. Enquanto 2 milhões de pessoas ainda dormiam, Arão já estava de pé. Lavava as mãos e os pés na bacia de bronze, vestia as roupas sagradas e começava uma rotina que se repetiria todos os dias pelos próximos 40 anos. Sem feriados, sem pausas, sem exceções. Sua primeira tarefa era remover as cinzas acumuladas no altar de bronze. Levítico 6:10 ordena: o sacerdote vestirá sua roupa de linho e recolherá as cinzas em que o fogo consumiu a oferta queimada. Eram os restos dos sacrifícios da noite anterior, animais que haviam queimado durante toda a madrugada. Arão recolhia tudo com utensílios de bronze, limpando o altar para o novo dia. Depois, acendia fogo novo. Levítico 6:12 declara: o fogo será mantido aceso no altar. Não se apagará. Mesmo durante os deslocamentos do acampamento, brasas vivas eram transportadas para garantir que a chama nunca morresse. Às 6 da manhã, começavam os sacrifícios regulares. Números 28:13 especifica: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, dia após dia, como oferta queimada contínua. 1 cordeiro pela manhã, outro ao entardecer, todos os dias do ano. Em 365 dias, isso totalizava 730 animais em um único ciclo anual, e essas eram apenas as ofertas obrigatórias. Durante as festas, os números aumentavam dramaticamente. Números 29 lista, por exemplo, a oferta no primeiro dia da festa dos tabernáculos: 13 bois, 2 carneiros, 14 cordeiros, 29 animais sacrificados em um único dia, e isso continuava durante toda a duração da festa. Enquanto toda essa atividade acontecia no pátio, dentro da tenda, Arão realizava outra sequência de deveres. Pela manhã, inspecionava o candelabro de 7 braços. Algumas chamas haviam se apagado durante a noite, e ele as reacendia. Êxodo 37 descreve: Arão queimará incenso aromático sobre ele. Todas as manhãs, ao cuidar das lâmpadas, ele o queimará. Havia limpeza individual de cada taça, o reabastecimento com óleo puro e o acendimento das chamas. Depois vinha o incenso, queimado no altar dourado. Nos sábados, Arão substituía os 12 pães na mesa, conforme estabelece Levítico 24:08. Todo sábado, ele os colocará em ordem diante do Senhor continuamente. Pães velhos removidos, pães novos colocados em 2 fileiras de 6, com incenso puro sobre cada fileira. À tarde, parte da rotina da manhã era repetida. Mais incenso, mais inspeção das lâmpadas. Números 28:4 confirma: uma lâmpada oferecerás pela manhã e outra lâmpada oferecerás à tarde. 2 sacrifícios diários, todos os dias, década após década. Mas nem tudo era previsível. Levítico descreve 5 tipos diferentes de ofertas que podiam ocorrer a qualquer momento: oferta queimada, oferta de cereal, oferta de paz, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Cada uma exigia procedimentos detalhados, animais específicos, cortes distintos e destinos únicos para a carne, o sangue e a gordura. Nada era improvisado. Nada era simples. Foi esse volume implacável de rituais, meticulosos, diários e ininterruptos, que explicava por que entrar no Santo dos Santos era tão perigoso. Aquela câmara era o ápice de todo um sistema que funcionava como um relógio divino, e qualquer imperfeição ameaçava toda a ordem. Levítico 7:37 resume toda a complexidade do sistema cerimonial. Esta é a lei da oferta queimada, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta de consagração e da oferta de paz.
5 categorias. 5 manuais completos que Arão tinha que dominar com absoluta precisão. E por trás dessas leis havia uma enorme estrutura logística. Imagine centenas de animais sacrificados por mês, pilhas de madeira necessárias para manter o fogo perpétuo aceso, barris e mais barris de azeite puro para alimentar as lâmpadas da menorá, quilos de incenso aromático para o altar dourado, sacos de farinha fina para o pão da presença. Tudo transportado pelo deserto em carros pesados puxados por bois sob o sol escaldante. Manter o tabernáculo era um esforço incessante, quase uma cidade inteira trabalhando para sustentar um único ponto de contato entre o céu e a terra. Mas então algo sem precedentes aconteceu. Pela primeira vez em 500 anos, a Arca da Aliança e o tabernáculo foram separados. A arca, o objeto mais sagrado de todos, foi levada para Jerusalém. Enquanto isso, a tenda sagrada, junto com seu altar e utensílios, permaneceu em Gibeão, a cerca de 13 quilômetros de distância. O sistema portátil que funcionava perfeitamente no deserto agora estava fragmentado. Tudo começou quando Davi conquistou Jerusalém e decidiu trazer a arca para sua nova capital. Segundo Samuel 6:12 registra o momento. Então Davi foi e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Toda a cidade se alegrou, mas Davi não trouxe a tenda junto. 1 Crônicas 21:29 explica a razão dessa separação. Pois o tabernáculo do Senhor, que Moisés fez no deserto, e o altar da oferta queimada estavam naquele tempo no alto lugar em Gibeão. Uma escolha estranha, quase enigmática. Por que deixar o restante do mobiliário sagrado para trás? A resposta fica clara quando entendemos o que Davi realmente pretendia fazer. Ele não planejava manter o sistema portátil para sempre. Algo muito maior ardia em seu coração. Segundo Samuel 7:2 revela seu pensamento. Veja agora, eu moro em uma casa de cedro, mas a arca de Deus está dentro de cortinas. Davi queria construir algo permanente, uma estrutura sólida de pedra fixa, um templo para substituir a frágil tenda que acompanhou Israel por séculos. O profeta Natã inicialmente aprovou a ideia. Segundo Samuel 7:3 da sua primeira resposta, vai, faze tudo o que está em teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas naquela mesma noite, Deus enviou uma mensagem completamente diferente. Segundo Samuel 7:5 contém a resposta divina, vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, porventura tu me edificarás casa para eu habitar? A pergunta não requeria resposta. Era uma repreensão. Davi estava claramente dizendo não. 1 Crônicas 22:8 revela o motivo da recusa. Derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porque derramaste muito sangue sobre a terra diante de mim. Davi era um guerreiro. Suas mãos haviam empunhado espadas, seus pés haviam pisado campos de batalha. O templo, a casa da paz, não podia ser construído por um homem cujo caminho foi marcado pela guerra. Então Deus revelou quem assumiria a missão. 1 Crônicas 22:9 identifica o escolhido. Eis que um filho te nascerá, que será homem de descanso. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel em seus dias. Salomão, o filho da paz, seria quem construiria a casa permanente do Senhor. Mas Davi não ficou parado. Sabendo que não poderia construir o templo, decidiu preparar tudo para que seu filho Salomão não começasse do zero. 1 Crônicas 22:5 registra sua intenção. Salomão, meu filho, é jovem e inexperiente, e a casa que se há de edificar ao Senhor deve ser muito magnífica, de fama e glória por toda a terra. Portanto, farei preparativos para ela. Davi fez mais do que preparar. Reuniu uma quantidade de recursos que superava qualquer construção conhecida no mundo antigo. 1 Crônicas 22:14 lista o tesouro acumulado: 100.000 talentos de ouro e 1 milhão de talentos de prata. Convertidos para valores modernos, estamos falando de aproximadamente 3.400 toneladas de ouro e 34.000 toneladas de prata. Uma riqueza tão extraordinária que nenhum palácio, pirâmide ou zigurate jamais chegou perto de igualá-la. Era o suficiente para construir a estrutura mais cara já planejada na história antiga.
Quando Salomão finalmente recebeu a missão e começou a construção, seu primeiro ato foi restaurar o que havia sido fragmentado no tempo de seu pai. Reis 8:04 descreve esse momento histórico. E trouxeram a arca do Senhor, o tabernáculo da congregação e todos os utensílios sagrados que estavam no tabernáculo. Pela primeira vez em décadas, a Arca da Aliança novamente estava no mesmo ambiente que os outros objetos sagrados: o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso, todos reunidos sob um mesmo teto. Mas agora o cenário havia mudado. Não era mais uma tenda exposta ao vento do deserto, mas uma estrutura monumental. Reis 6:02 dá as dimensões do novo edifício: 60 covados de comprimento, 20 covados de largura e 30 covados de altura. Aproximadamente 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. Em outras palavras, o novo templo era 3 vezes maior que o tabernáculo original, construído com pedra talhada, cedro importado e ouro puro, uma obra permanente, imóvel e magnífica. O tabernáculo cumpriu seu propósito perfeitamente. Acompanhou o povo do deserto até a terra prometida. Agora que Israel finalmente tinha um lar permanente, Deus também desejava uma casa permanente. A era da mobilidade havia terminado. E quando olhamos para essa jornada, da simples tenda no deserto ao majestoso templo em Jerusalém, entendemos algo profundo. Deus caminha conosco nos dias de peregrinação, mas também deseja habitar conosco quando finalmente encontramos descanso. Cada fase tem seu propósito. Cada estrutura tem sua missão. E cada detalhe, desde a cortina bordada até o ouro do templo, aponta para um Deus que nunca abandonou seu povo, nem nos ventos do deserto, nem no coração da cidade santa. Que esta história lhe lembre que, seja em uma tenda ou em um palácio, a presença do Altíssimo permanece o verdadeiro lar do nosso espírito. Até o próximo capítulo. Até breve.